Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. O Nordeste é movimento. É balanço, luz, vento e energia. Sabe que movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda a gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços. E principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindos ao webinar Inovação e Tecnologia para os Pequenos Negócios. Você que apostou numa sexta-feira aqui para nos acompanhar e, claro, aprender muito mais. Então, você que tem um negócio, né, que quer aplicar tecnologias habilitadoras da transformação digital, você está no lugar certo. Sexta-feira à noite, no webinar para aprender. Bom, o Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha, com correalização do Sebrae, patrocínio Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. Apoio Universidade Federal do Ceará e também Iracema Digital. Hoje vamos falar sobre tecnologias habilitadoras da transformação digital. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui José Antônio Macedo, professor associado do Departamento de Computação da UFC e cientista-chefe de dados e transformação digital do Governo do Estado, além de conteudista do curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, que é o curso desse ano do Movimento Empreender, que você que está nos assistindo ao final do webinar já pode entrar lá no nosso site movimentoempreender.com
e se inscrever se você quer que o seu negócio alcance outro patamar também no digital. Esse curso, claro, é para você, lembrando que o curso é gratuito. Quem também está aqui contribuindo hoje, nessa noite, com seu super e incrível conhecimento, é o professor Luiz Alberto Saboia, presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, a CIT-Nova. Ele é administrador e também especialista em tecnologia da informação. E aqui do meu lado, claro, Nazareno Albuquerque, para brilhantar com a gente aqui essa noite. Boa noite. E também fazer o sucesso do webinar do Movimento Empreender. Tudo bem, Nazareno? Tudo bem. Tudo bem com você, Camila? Tudo jóia. Camila, queria saber se está tudo bem também com os nossos convidados, ela fica um pouquinho né? mais alegre na sexta-feira à noite. Sempre. Sempre. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para complementar que o professor Antônio Macedo é não somente conteudista desse curso, mas também ele é o coordenador geral do curso. Então, esse está com certeza entregue em boas mãos esse curso que nós estamos realizando sobre a digitalização, né? As pequenas e micro-pequenas empresas no mundo digital. Como inserir no mundo digital. E também saudar aqui o Luiz Alberto, né, presidente da CIT-Nova. A CIT-Nova, nós temos muito carinho com essa instituição, com essa fundação, porque ela é parceira do Seminário Empreender desde o início, né, e já agora no Movimento Empreender. Acho que a gente pode até alargar ainda mais essa parceria. E essas duas personalidades que estão conosco aqui hoje à noite, com toda certeza, terão uma contribuição notável para você que nos acompanha hoje à noite. Muito bem, você que nos acompanha hoje à noite não pode perder também a oportunidade de mandar a sua pergunta. Lembrando que aí a gente está acompanhando o chat do Zoom. Você que vai acompanhar aqui essa conversa, esse bate-papo super importante para o seu negócio, com certeza. Pode mandar a pergunta que a gente está acompanhando aqui, que a gente vai aproveitar esse super especialista. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade também. Eu queria que a gente falou, né? Saudar aqui os nossos convidados. Boa noite, professor Macedo, Luiz Alberto Saboia. Tudo bem com vocês nessa sexta-feira à noite também? Boa noite, Camila. Muito bem acompanhada aqui, né, Camila? Com você, com o Nazareno, com o professor Luiz Alberto. Muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco, discutir, fazer essa discussão tão interessante, né, da transformação digital, que é um tópico tão quente atualmente. Com certeza. Isso. Boa noite, Camila, boa noite, Nazareno, boa noite, Macedo. Boa noite. Muito legal estar aqui com vocês e certamente vou aprender muito aqui com o conhecimento de todos vocês. Mas eu não quero deixar essa oportunidade passar, que é o quê? Como o Nazareno aqui ratificou, né? O professor Macedo é o coordenador geral do nosso curso do Movimento Empreender desse ano, que tem como tema, como a gente falou, transformação digital para as micro e pequenas empresas. E eu queria aproveitar que a gente está com esse coordenador geral aqui do curso, né? Professor, fale um pouco do curso, né? Para quem está nos assistindo aqui, o que essas pessoas vão poder aprender no nosso curso esse ano? Bem, primeiro uma correção aqui, eu chamei Luiz Alberto, não, Luiz Carlos, né? Desculpa. Não, Luiz Alberto. É Alberto? Ah, Luiz Alberto? Então eu que me confundi Foi duplamente. certo. Luiz Alberto, tá certo. Tá. É que eu anotei aqui, Luiz Carlos. Primeiramente, assim, agradecer, Nazareno, pelo convite que você me fez para coordenar esse curso, extremamente importante, atual, né? Nós até almoçamos juntos para, né, discutir um pouco a importância desse curso. É um curso que ele traz, a princípio, uma discussão muito importante para micro e pequenas empresas, de como elas devem se inserir, né, nesse novo mundo digital, essa nova realidade que está surgindo, né? A gente costuma dizer que tudo está virando software, né? Tudo está virando software, inclusive as máquinas, né? Quando a gente fala em computação em nuvem, tudo vira software. E isso está impactando, de fato, as empresas, né? Impactando os modelos de negócio, como elas devem fazer seus negócios, como elas devem atender seus clientes nesse novo mundo digital. Então, é um curso que ele abrange 12 tópicos muito importantes, né? Que vai desde um tópico, como a gente vai discutir hoje, de tecnologias habilitadoras, né, que podem habilitar o seu negócio a se transformar em digital,
até tocando um ponto muito recente, que é a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas têm que se preocupar atualmente. Então, passa por uma gama de assuntos, são 12 assuntos muito interessantes, com vários especialistas nas áreas. E esse curso ele é um curso que qualquer empresário, micro, pequeno e mesmo médio empresário, deveria assistir para compreender essa nova dinâmica, esse novo mundo e poder absorver todo esse conhecimento, que é muito conhecimento que está compreendido nesses fascículos, né, que foram maravilhosamente desenhados aí pela Fundação, pelo jornal O Povo, e com uma linguagem, né, é importante também dizer que nós aplicamos uma linguagem simples, né, uma linguagem que pode ser compreendida não só por pessoas da área técnica, mas por pessoas da área administrativa, do negócio, por qualquer pessoa que tenha interesse. Então, está numa linguagem simples, um material bonito, com muito desenho, muita compressão, gráficos, etc., que podem ajudar, né, no entendimento dessa nova dinâmica, o que é necessário para uma empresa hoje entrar nesse mundo. Bacana, bacana. Era bom informar como é que se escreve. Pronto, você que se interessou, né? Depois do webinar, é só acessar movimentoempreender.com, que lá no site tem o link direto para você fazer a sua inscrição. Lembrando que o curso também tem certificado pela Universidade Federal do Ceará. Então, para os concludentes do curso, né, recebem ainda esse certificado de curso de extensão. E lembrando outra informação muito importante, o curso é gratuito, um curso de alto nível, alto gabarito, gratuito. Não é todo dia que você encontra por aí, e não né, é todo Nazareno? dia que a gente encontra um coordenador como esse. É verdade. E para começar aqui na nossa temática de hoje, vou iniciar aqui com o professor Macedo sobre a sua visão, professor Macedo, do uso das tecnologias para o sucesso e desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. Professor Macedo, é com você aí. Muito obrigado. É um prazer começar essa nossa discussão. Eu acho que o primeiro ponto que o micro e pequeno empresário precisa compreender são as ondas que nós estamos sofrendo nesses últimos 10 anos. Vou colocar aqui uma perspectiva de 10 anos. Eu destaco aqui três ondas principais. Uma onda é a onda que a gente chama dos dados. As pessoas costumam dizer que a gente está sofrendo um dilúvio de dados. Então, a gente teve uma geração de dados nesses últimos 10 anos que é o dobro de toda a humanidade, o que toda a humanidade gerou informação nesses anos todos, né, que estamos aqui nesse planeta. Nos últimos 10 anos, nós dobramos esse conjunto de informações. Então, nós estamos imersos hoje com grande quantidade de informações, o que o pessoal costuma chamar de Big Data. Então, esse é o primeiro fenômeno onde a possibilidade, né, do avanço tecnológico permitiu que qualquer um seja produtor de dados. Então, se eu estou aqui, né, agora mesmo, né, nós estamos aqui falando, nós estamos produzindo dados, produzindo um vídeo, né, produzindo o som, esse material que vai ficar disponível. Então, todo mundo, nesse momento, está produzindo dados. Quem está tweetando, quem está assistindo Netflix, quem está contribuindo para um post, e assim por diante. Esse é o primeiro fenômeno que é importante entender. Um segundo fenômeno é a transformação da computação como commodity. O que é isso? Hoje a computação, para ter um computador e usar um computador, um poder computacional, você não precisa mais ir numa loja ou numa empresa e comprar um supercomputador e instalar na sua casa ou na sua empresa. Você pode simplesmente se conectar a algum provedor de nuvem, habilitar uma máquina que você não sabe nem onde está, por isso que a gente diz, está na nuvem, porque você não sabe exatamente onde ela está. Ela pode estar embaixo do oceano, pode estar na Sibéria, pode estar no Texas, pode estar aqui em São Paulo, você não sabe exatamente onde está esse computador. E você pode habilitar essa computação como você habilita quando você liga a sua luz em casa, quando você liga a sua água. Então, você consome essa computação como commodity. Então, você não tem mais limite. Obviamente, o teu limite vai ser quanto você gasta. Assim como aqui na minha casa, se eu usar muita energia, eu pago por ela. Então, a transformação de computação como commodity permitiu que todo mundo hoje tenha acesso à computação que quiser. Esse é o segundo fenômeno que eu destaco. E o terceiro fenômeno é o fenômeno da inteligência artificial, dessa evolução dos algoritmos que a gente teve ao longo, desde a década de 50 até agora, que são capazes de tratar e de aprender sobre dados, aprender sobre exemplos. Você dá exemplos para eles, fatos para esses algoritmos, e eles aprendem. E eles conseguem hoje executar atividades tão bem quanto os seres humanos. Em algumas atividades, óbvio, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem
programas ou computadores e sistemas que jogam melhores que o melhor jogador de xadrez do mundo. Nós temos programas que conseguem ler texto, nós temos programas que conseguem gerar imagens, vídeos, textos, né? Enfim, uma série de informações que a gente antigamente precisava do ser humano. Então, a gente tem essa terceira onda. Então, a conjunção dessas três ondas, como eu chamo, elas estão levando a gente a um novo estado, a uma nova situação dentro do mercado, onde as empresas que conseguem dominar essas tecnologias, né, como tecnologias de nuvem computacional, como tecnologias de inteligência artificial e tratamento de dados e processamento desses grandes volumes de dados, elas têm uma vantagem competitiva. E qual é essa vantagem competitiva que elas têm? Elas podem rapidamente entender o mercado, entender seu cliente e agir e reagir rapidamente. Elas conseguem também, com essa análise de dados, esse processamento em larga escala de informação e uso de técnicas sofisticadas de IA, fazer um atendimento personalizado, o que era impossível. Conseguem escalar isso para milhões de clientes ou, né, bilhões de clientes, se for necessário. Então, esse conjunto de tecnologias mudou o ambiente. Então, as empresas precisam, né, estar utilizando essas novas tecnologias, esses novos elementos que surgiram, para que se mantenham competitivas dentro do mercado. Caso contrário, a gente vai, como a gente já assistiu, né, grandes empresas acabarem, serem rompidas por novas empresas, por novas tecnologias, porque não conseguiram enxergar a chegada dessas tecnologias, o impacto que poderia causar no negócio delas. Então, só para terminar, esse conjunto de tecnologias que a gente chama habilitadoras, né, porque não são, algumas pessoas chamam de disruptivas, né, porque elas quebram, mudam modelos de negócio, elas são habilitadoras de novos modelos de negócio. São modelos de negócio que os empresários, junto dessas tecnologias, podem repensar o seu negócio, modificar o seu negócio, para transformar esse negócio em novos negócios, né? Ou potencializar os negócios que eles têm atualmente. Então é isso, Camila. Para a gente começar, acho que é um bom preâmbulo. Excelente preâmbulo. Luiz Alberto, a nível de município de Fortaleza, como estão hoje as políticas públicas para o incentivo ao empreendedorismo digital a partir das ações da City Nova? Nazareno, boa noite. Boa noite. Perfeito. Eu queria pedir licença, fazer uma pequena reflexão aqui. Certamente que o Macedo, sobre ferramentas e tecnologias habilitadoras, ele tem muito mais a contribuir do que eu e irei aprender muito aqui essa noite com ele. Mas eu queria fazer uma reflexão mais do lado da política pública e eu faço a seguinte reflexão. Eu lembro, tenho memória de, acho que de 92, 93, uma capa da revista Veja, da época, e que dizia mais, aparecia assim um computador e tal, e dizia mais ou menos assim, na manchete de capa, internet, um dia você ainda vai se plugar nela, uma coisa assim. E eu lembro que, à época, estudante ainda na Universidade Federal, e usava nos primórdios ali da internet aqui, né, pelo menos, usava ali coisas que as pessoas nem conhecem mais, como o FTP, o Macedo deve lembrar e tudo, mas essa reportagem ficou na minha memória. E eu, olhando em retrospectiva, de 92 para cá, 30 anos atrás, o mundo hoje é outro, completamente. E que a gente nem se dá conta, porque já entrou no modus operandi da gente, né? Então, hoje você faz uma consulta médica, você pede uma comida, você compra uma passagem aérea, você aluga um apartamento, você arruma um amigo, um namorado, uma namorada, você faz um curso de pós-graduação aí com Macedo, você faz uma assinatura do jornal. Tudo você faz através de um processo digital que está meio que se inserindo nos processos econômicos e comportamentais da nossa vida. E isso tem duas repercussões muito fortes. Por um lado, isso dizima muitos empregos. E, por outro lado, isso gera uma cadeia de empregos de alto valor agregado. Então, você imagina o que os próximos 30 anos não nos reservam aí, Macedo? Com um aporte de tecnologias tais como 5G, inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo que você falou aí,
Então, imagina os próximos 30 anos. Ninguém consegue nem imaginar, mas uma coisa nós sabemos. Essa transformação digital é irreversível e, enquanto sociedade, ela pode, a depender das políticas públicas que nós implantemos, ela pode alargar o fosso de desigualdade nos países em desenvolvimento, ou ela pode funcionar como uma alavanca para, quem sabe, aí um salto quântico de acesso à oportunidade de emprego e renda baseado no digital, baseado na economia criativa e na transformação. Então, eu fiz essa reflexão, me desculpa se fui um pouco prolixo, mas para dizer que, mais do que nunca agora, a minha perspectiva aqui vai ser sempre da política pública, é necessário que o poder público, não sozinho, mas com a academia, com os inovadores, com a comunidade, comece a implementar de fato um pacto para que a gente dê um salto, como eu falei, quântico aí para reduzir essas desigualdades. Eu falo que a gente tem, segundo estimativa da Brascom, a gente tem no Brasil uma fatia do nosso PIB, 6,8% do nosso PIB é da economia digital. E quando a gente olha para a China, por exemplo, salvo engano, 38%, com a projeção de chegar a 50% em 8 anos. Então, você imagina a quantidade de negócios, de empregos, de oportunidades de emprego e renda que virão a partir dessas possibilidades todas. Aqui em Fortaleza, Nazareno, mas indo mais diretamente para a sua pergunta, nós estamos com o desafio de tentar criar uma política pública municipal de fomento à inovação e à tecnologia. Já existe muita coisa pronta, a gente tem que partir do que já foi feito, certo? Mas, fundamentalmente, tem um ingrediente que nos falta hoje, que é mão de obra capaz de trabalhar no mercado de tecnologia. Então, nós vivemos um apagão digital, um termo que tem que ser cunhado aí. Existe hoje, vocês sabem muito bem, mais do que eu, ofertas, vagas sobrando e profissionais inexistentes para ocupar essas vagas. E nós estamos criando uma série de políticas para isso. Recentemente, aprovamos na Câmara de Vereadores um projeto de lei chamado Juventude Digital, que propõe-se a ser uma política permanente de formação tecnológica, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio também, e chegando a nichos específicos, né? Nossa meta é a gente ter, por ano, 12.500 jovens que passem por essas trilhas. Se nem todos vão depois continuar no mercado, isso depende do perfil de cada um, mas um grande esforço de formação digital é uma das coisas. Uma outra coisa é um aprofundamento da legislação de incentivos. Quais são os incentivos que nós colocamos hoje para os parques tecnológicos, para os distritos criativos? Eles são efetivos ou não são efetivos? E o que é que tem que ser ajustado nesses incentivos? É uma discussão que está acontecendo agora, né? Então, eu diria que esses dois eixos são eixos muito importantes para que a gente possa realmente fazer com que Fortaleza ocupe um lugar de destaque na economia digital e na transformação digital. Houve algumas tentativas, Luiz Alberto, para dar esse impulso, né, essa alavancagem, né, no campo do apoio da Prefeitura de Fortaleza à questão da tecnologia. Inclusive, se sonhou, né, ali de transformar a Praia de Iracema, né, num hub, num porto digital, digamos assim, né, onde as empresas de tecnologia, startups, poderiam, né, se instalar, se desenvolver, criar um ambiente, né, de tecnologia nesse espaço, né? A outra tentativa, a Avenida Monsenhor Tabosa, né? Aquelas lojas ali que estão bastante desanimadas e, de repente, foi pensado até pelo Sebrae, junto com uma empresa de Santa Catarina, né, para transformar aquilo ali também num hub de tecnologia. Essas tentativas parece que não têm a vontade política por trás, né? Porque o ânimo é grande, né? O seu, com toda certeza, do Cláudio Ricardo, também com toda certeza, né? Mas o que está faltando para que essa vontade política chegue junto e realmente impulsione, né, essa energia do mundo digital, como aconteceu em Pernambuco, por exemplo? Nazareno, olhando para frente, tá? Eu diria o seguinte:
Eu estou aqui nesse momento na Praia de Iracema, estou aqui na City Nova, que fica aqui onde era o antigo restaurante Sobre o Mar, e estou vendo essa área começar a florescer novamente, né? Isso é um processo que às vezes parece demorado, e realmente mas que está acontecendo. Primeiramente, uma revitalização urbanística da Praia de Iracema, da principal via, que é a Tabajaras, e o povoamento dessa área com equipamentos públicos inicialmente, que pudessem atrair um outro tipo de uso do solo. Então, aqui nós temos hoje a Fundação City Nova, do lado nós temos a Secretaria de Turismo, ali no Estoril, aqui por trás nós temos a Coordenadoria da Juventude, do outro lado nós temos a Casa da Cultura Digital, que é um equipamento da City Nova, que está sendo pensado agora para ser um hub de games, um hub de fomento à cadeia econômica dos games, aqui na Praia de Iracema. Por trás nós temos a vice-prefeitura, o Elcio Batista está lá, do lado nós temos o Instituto Iracema. Então, assim, começou o processo de povoamento dos órgãos públicos. Em paralelo, se aprovou uma legislação de incentivo para uma área que eu reputo que é uma área pequena. Nós começamos a ter problemas aqui na Praia de Iracema, especulação imobiliária. Então, à medida que houve a aprovação da legislação, os aluguéis, né, deram uma disparada. E conversando com o pessoal do Porto Digital em Recife, uma coisa me chamou a atenção. A área incentivada deles é muito maior do que a nossa. A nossa aqui é algo, talvez 4 hectares. Lá são 178 hectares, salvo engano. Então, eles aumentaram muito a área, aumentaram a oferta e, com isso, contiveram a especulação imobiliária. Essa ideia da Monsenhor Tabosa, do Sebrae, o Sebrae continua tocando em parceria com a CAT, né, que é a associação lá. CAT, sim. Exatamente. E eu acho uma ideia muito interessante, e a minha reflexão, e a gente está conversando todos juntos, por que a gente não alarga esse perímetro da área incentivada, incorporando também a Monsenhor Tabosa, incorporando, quem sabe, até ali o mercado dos peões, sim. E criando uma área maior, porque você conteria já essa questão da especulação imobiliária. Agora, o que eu acho, 2 pontos. O primeiro ponto o prefeito Sarto, conversei especificamente com ele sobre isso, e ele está completamente aberto à construção desse processo todo a partir de agora. Inclusive, me pediu para que fizéssemos um arranjo de empresários, de acadêmicos, de pessoas que militam no setor, e brevemente fazer uma agenda com ele para a gente discutir ponto a ponto e realmente fazer com que essa vontade política que você fala, ela saia da intenção e se materialize. E o segundo, que é um ponto que eu acho que a gente tem que progredir muito, é buscarmos ações que sejam integradas e sistêmicas, porque muitas vezes o que eu temo aqui, todos nós, cada um com sua energia, a gente está trabalhando de forma desarticulada. Eu, olhando para o processo do Porto Digital como exemplo, o Porto Digital começou em 2001, salvo engano, e vem num processo contínuo e sistematizado de ações coordenadas, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. Creio que a gente está num momento bom para retomar isso agora, viu, Nazaré? Bacana. E importante também, para além de alargar, né, para além da gente falar dos prédios, né, políticas de inserção, né, das pessoas. Que você está falando, por exemplo, que ao mesmo tempo que a chegada da tecnologia tem acabado e vai acabar com muitos postos de trabalho que a gente tem hoje, mas vão criar outros, né? E ao mesmo tempo a gente tem hoje uma falta de mão de obra nesse setor, né, da área da tecnologia. Então é um grande desafio, porque está acabando postos, mas as pessoas que estão perdendo os empregos hoje também não estão capacitadas ainda para entrar no mercado. E aí o futuro, quem é que vão ser essas pessoas que vão ser esses trabalhadores da área da tecnologia? Porque o que eu me pergunto é sempre, eu tenho 33, né? Será que eu ainda posso mudar de área, ainda dá tempo para aprender alguma coisa da tecnologia para dominar, para ser alguém muito bom nessa área? Ou é algo que você tem que começar muito cedo? Inclusive, isso pode ser uma pergunta para ser respondido, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? Eu sou muito velha para entrar na área da tecnologia, ainda dá tempo a aprender esses dados, ainda dá tempo a aprender os algoritmos. Dá tempo ou tenho que começar desde cedo? Macedo. De jeito nenhum, Camila. Você pode começar agora e eu te ensino aqui. Você pode vir fazer meus cursos de ciência de dados na UFC. A gente, inclusive, está vendo esse fenômeno, né, de muitas pessoas de outras áreas migrando, né, e aprendendo bastante sobre computação, né? Inclusive, na UFC, nós criamos o Centro de Inteligência Artificial, o
CRIA, Centro de Referência de Inteligência Artificial, cujo objetivo realmente é integrar tudo. Esse é um fenômeno que está acontecendo. Todas as áreas, né, elas se convergem para dentro da área de computação, porque a área de computação vai ser a base, né, o meio para que isso ocorra a transformação digital. E é verdade isso. Eu boto até um ingrediente, eu achei, né, que aqui a fala do Luiz Carlos foi muito interessante, Luiz Alberto, desculpa, agora eu estou trocando toda hora. Essa questão da desigualdade realmente tem riscos, né, no uso de tecnologia. Agora, nós temos que sempre tomar cuidado, né, e eu estou hoje com um trabalho dentro da Casa Civil, no Laboratório de Inovação e Dados, e eu tenho percebido isso, que a gente tem que tomar bastante cuidado de não colocar a tecnologia na frente dos problemas que a gente está querendo resolver. A tecnologia é uma solução, mas a gente tem que entender primeiro o problema que a gente quer resolver com essa tecnologia, né? Então, não adianta eu ter um avião se eu não tenho um piloto do avião, né? Se eu não sei pilotar, não adianta nada ter a tecnologia. Não adianta ter um martelo, um serrote, se eu não sei usar aquele martelo, aquele serrote. Então, eu acho que a solução, né, de uso dessas tecnologias e para não piorar a desigualdade que nós temos, né, com o uso de tecnologia, que isso realmente pode acontecer, Luiz, isso de fato pode acontecer, se a gente usá-lo de maneira errada, a gente vai piorar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se focar realmente nos problemas que a gente quer resolver e nas pessoas, né? Ou seja, transformação digital, a gente repete isso várias vezes, talvez você já tenha ouvido falar, tem mais a ver com as pessoas do que com a tecnologia. A transformação digital tem a ver com essa transformação das pessoas. Exatamente isso que a Camila está comentando. A gente precisa alfabetizar, todo mundo precisa ser alfabetizado nessa nova linguagem digital. E a linguagem digital, ela tem a tecnologia, né, que é importante você saber algoritmo, saber tecnologias que existem, nuvem, etc. e tal, mas ela tem o mais importante, é como aplicar isso dentro do teu contexto, né? Em que momento é importante, como fazer isso. Então, não é simplesmente aplicar a tecnologia porque é importante, eu tenho que fazer isso, não. A gente tem que fazer um processo de alfabetização das pessoas nesse novo domínio. Então, isso é muito importante. E outro fenômeno que a gente tem que tomar cuidado e compreender, durante a Revolução Industrial, a gente teve também novas tecnologias surgindo, e substituindo o trabalho manual, e criando novos postos de trabalho. Só que naquele momento, a transição dessa pessoa que fazia o manual e passou a operar a máquina, era um gap muito pequeno, era basicamente um treinamento, né, em novas ferramentas, novas tecnologias que era a máquina. Hoje em dia, não. Você supõe o seguinte, que eu tenho um médico que fez 5 anos de medicina, aprendeu a operar e tudo mais, e daqui para frente surge um robô que vai fazer uma operação com muito mais precisão e menos risco do que ele, e ele precisa ter outra forma de se relacionar com essa nova tecnologia. Então, talvez todo aquele aprendizado que ele teve durante os 5 anos, de uma hora para outra, crie um vão, e ele vai precisar ocupar outra posição. Talvez operando junto com o robô, ou talvez até escrevendo os novos algoritmos para esse robô. Então, ele vai ter que ocupar isso. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Esse gap entre esse profissional que executava uma atividade, quando entram novas tecnologias habilitadoras ou disruptivas, ele criou um gap maior. E é realmente isso que a Camila comentou. As pessoas vão ter que pensar e vão ter que, né, se integrar dentro desse novo mecanismo, dentro dessa nova realidade, dessas tecnologias. Então, esse é um ponto importante. Só para finalizar aqui minha fala, que eu estou lendo um livro que eu acho bem interessante, eu gosto de indicar livros para as pessoas, né, lerem, etc. Existe um pesquisador chamado James Lovelock, que ele escreveu um livro chamado Novo Cine. O James, ele é um cientista futurista, tem 102 anos. E ele defende, tem uma teoria que a Terra é um sistema autorregulado. Plana não. Jamais, autorregulado não pode ser Plana plana. não, né? Autorregular no sentido de que toda a natureza se autorregula. Mesmo que o ser humano esteja fazendo coisas erradas, ela vai se autorregular e vai ajustar o sistema. E aí ele defende, nesse livro dele, Nova Cine, que o uso de inteligência artificial vai ser muito importante para que a gente crie algoritmos que conversem
com esse sistema autorregulado. Porque a gente precisa de muito mais inteligência, o que ele chama de hiperinteligência. E eu acho que, aí voltando aqui para a questão do Luiz, eu acho que se a gente for usar IA, né, essas tecnologias, a gente precisa também implementar isso dentro das políticas públicas, né? Que alguns dos nossos problemas que a gente enfrenta são tão complexos, né, que talvez a gente precise realmente desses algoritmos para ajudar a tomada de decisão. E que eles conversem com esses N atores para entender o problema e poder regular esse problema, com o problema da desigualdade, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade, grande oportunidade, de uso dessas tecnologias, né, a nosso favor, mas também tem um grande risco, né, se elas forem colocadas de maneira incorreta, né, criando vieses, reproduzindo problemas recorrentes de desigualdade e assim por diante. Então, eu acho que essa discussão é muito interessante porque ela leva a esse ponto, né, de que a gente tem que se preocupar primeiro com as pessoas, depois com a tecnologia. Pronto, aí é que está, realmente é o grande dilema, Macedo e Luiz Alberto. Eu queria exatamente colocar essa questão que você aponta aí, Macedo, né? Lembrando que nós estamos diante de um desafio que é a velocidade do tempo das coisas a partir da era digital. Não é? As mudanças das revoluções tecnológicas, não é? No início do século XX, elas demoravam 30, 40, 50 anos. Hoje, essas mudanças elas se dão a cada mês, a cada ano. Né? Essa velocidade é muito alta. E eu citaria aqui o exemplo da chegada, né, do 5G, ok? Nós estamos aí diante de um desafio enorme, não é? Para que instituições e setor privado tirem proveito dessa nova tecnologia que chega ao país, né? E, ao que parece, está faltando exatamente esse lado que você aponta, que é o da formação, da educação das gerações que estão aí, né, e que vão chegar ao mercado de trabalho sem as condições já de base, lá de baixo, no ensino fundamental, né, da linguagem mais essencial, mínima, para a inserção no mundo digital. Né? Agora mesmo a gente está assistindo ao grande desafio que é, Macedo e Luiz Alberto, né, a questão da mão de obra qualificada para, por exemplo, programação. Né? As empresas estão perdendo a peso de ouro seus melhores profissionais para a Amazon, por exemplo, que está chegando aí no mercado e disposta a ter os melhores, né, no seu corpo de colaboradores. Então, nós temos aí um outro desafio, e é um desafio colocado pelo próprio Estado do Ceará, que é o cinturão digital. Nós chegamos com uma velocidade muito grande, né? E os municípios, de uma certa forma, não avançaram, né, no campo da tecnologia, né, junto com a oportunidade que se abriu. Mas, por outro lado, a iniciativa privada deu um exemplo da sua dinâmica, não é, que foi a criação das empresas de telefonia, né, no interior do estado e que hoje estão aí fazendo IPO na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Esses dois exemplos que o Ceará tem na área de tecnologia, de comunicação, são espetaculares. Então, como a gente pode multiplicar essas experiências espetaculares que o Ceará tem, Macedo? Excelente ponto, Nazareno. Você tocou num ponto, né, importantíssimo. Eu acho que a gente, para começar a entender qual seria o caminho, a gente tem que entender a situação que a gente tem hoje. Qual é a nossa situação e por que a gente hoje sente essa fragilidade, essa necessidade, essa falta de mão de obra qualificada, né? Na verdade, a pandemia, ela ajudou a acelerar esse fenômeno.
Eu já sabia, há 5 anos ou 6 anos atrás, eu já tinha lido no The Economist que nós teríamos um apagão em 2020 de mão de obra de TI. Isso já estava previsto. Se a gente pegar lá atrás, eu me lembro exatamente quando eu li esse artigo. Então, isso já estava previsto, né? Porque já estava aparecendo um desinteresse para a área de TI. Eu mesmo, quando trabalhei na PUC do Rio de Janeiro, a gente analisava lá as inscrições para a área de TI, década de 90 era extremamente competitivo, nos anos 2000 a gente caiu muito, quase 50%, né, de alunos que normalmente se matriculavam, a gente teve uma queda de 50%. Então, houve um grande desinteresse, por alguma razão, né? Talvez seja uma área mais dura, seja mais difícil, enfim, o mercado não estava preparado. Então, a gente já tinha previsto esse fenômeno, tanto aqui nos Estados Unidos, na Europa, desse apagão da mão de obra. Só que nós tivemos, no meio do caminho, uma pandemia. E essa pandemia, ela nos mostrou o seguinte, a lição aprendida foi que é possível usar tecnologias digitais para fazer trabalhos remotos de uma maneira eficiente e talvez até mais eficiente do que presencial. E com esse fenômeno, as empresas, né, de maneira global, entenderam que elas não precisavam mais buscar profissionais dentro da sua região somente. E que o modo de trabalho físico não era mais tão importante. E essas empresas rapidamente entenderam isso, começaram agora a oferecer e contratar os seus profissionais sem nenhuma fronteira. Então, por exemplo, eu dou esse o meu caso aqui específico do meu laboratório. Várias pessoas do meu laboratório foram trabalhar para Polônia, Canadá, Estados Unidos, França e assim por diante. Além de outros estados aqui do Brasil. Então, tem hoje pessoas que estão morando no Ceará e trabalham para São Paulo, trabalham para Campinas. Então, esse é um movimento que aconteceu que está deixando isso cada vez mais complexo. Porque agora a gente não está disputando só dentro do Ceará, a gente disputa com o mundo. E o mundo, obviamente, hoje, questão do dólar, né? Um menino que sai da universidade, ele sai para ganhar numa empresa dessa $4.000. Então, assim, entendendo esse cenário, o que a gente precisa fazer, Nazareno? Nós precisamos usar o que a gente tem a nosso favor. O que a gente tem a nosso favor aqui no Ceará? Nós temos muitos cursos tecnológicos, tanto na capital quanto no interior. A gente precisa expandir todas essas oportunidades que nós temos e criar essas oportunidades para o Ceará inteiro, para o interior. Tem muitos garotos bons fazendo universidade no interior, né, como tem aqui na capital. E precisamos, assim, usar o que o Ceará tem de bom também. O que a gente pode atrair? A gente pode atrair aqueles nômades digitais, que são pessoas que são nômades, mas que querem vir para o Ceará, que é um lugar maravilhoso, né, com uma natureza maravilhosa, um clima maravilhoso, nós podemos atrair eles. E podemos também manter essas pessoas que já moram aqui para trabalhar nas nossas empresas. Agora, para isso, precisamos criar oportunidades, precisamos, né, criar um ecossistema, né, que junte essas pessoas, que faça com que elas tenham uma dinâmica importante, porque o outro efeito que tem do trabalho remoto é que ele é interessante, porque eu posso trabalhar, mas ele também é exaustivo e cria outros reflexos. Muitas das pessoas que trabalham remotamente se sentem isoladas. Então, a gente criando um ambiente de interação também aqui, a gente consegue isso. Além disso, a gente tem que definir políticas públicas, aí vem a questão do Estado, né? Que é importante que o Estado entenda que a alfabetização digital ela tem que começar logo no início, lá no fundamental, no ensino médio. A gente precisa fazer isso de maneira massiva. A gente precisa qualificar essas pessoas, alfabetizar essas pessoas no mundo digital logo no início, né? Para que elas já cresçam dentro desse ambiente e criar dentro, né, esse ecossistema que consiga manter essas pessoas aqui. E só tem uma maneira de manter. A gente desenvolvendo empresas de tecnologia dentro do Estado, atraindo empresas de fora, como estão fazendo para a Amazon atualmente, como estão fazendo para outras empresas, usando o cinturão digital para conectar o Estado todo, né, para que o acesso à comunicação seja fácil. Então, para mim, esse é o panorama que a gente tem que ter para a gente dar o próximo passo. Muito obrigado. Essa questão da mão de obra que sai, né, fiquei achando semelhante aos cientistas, né, que ficam sem incentivo aqui à pesquisa, por exemplo, os pesquisadores, estudiosos, né, e acabam indo para outras grandes universidades e a gente perdendo
as nossas cabeças brilhantes aqui. Inclusive, enquanto o professor falava, dei uma olhada aqui nas nossas redes, né? E a Lúcia, que acredito ser professora, Lúcia Souza, ela falou exatamente isso. Nas escolas públicas é preciso capacitar também os professores. Ou seja, tem toda uma cadeia, né? Não é uma tarefa de fato simples. Eu acredito que o primeiro passo na minha mente, como uma pessoa que é fora da área da tecnologia, mas que acompanha todo esse processo, e pegando o gancho do cinturão digital que o Nazareno colocou aqui, o primeiro passo é o acesso a todos, a universalização, né? Porque apesar de a gente falar da universalização há muito tempo, há anos, né? Ela ainda não existe de fato. Eu fiquei pensando, estava fazendo uma matéria essa semana e eu estava precisando de uma entrevista de uma pessoa quilombola. E foi uma dificuldade extrema. Eu estava quase pensando num projeto. Vamos criar aqui um projeto de capacitação das comunidades quilombolas para a tecnologia? Porque elas não conseguiam me mandar um vídeo, sabe? Porque, não consigo utilizar, não sei, não sabia usar o e-transfer, nenhuma maneira de mandar o documento. Então, é realmente uma tarefa, um trabalho difícil e que eu espero que ele seja acelerado, assim como a pandemia acelerou o nosso entendimento em relação às grandes possibilidades da tecnologia, acelerar também as políticas públicas para acompanhar isso, né? E que não aconteça esse outro lado que o Saboia estava falando, que é da exclusão, na verdade. Ao invés de incluir digitalmente, você deixar pessoas mais à margem do que elas já vivem hoje. Aí a tecnologia realmente não vai servir para muita coisa, né? Se você pensar primeiro nas grandes empresas e na própria tecnologia em si. Fiquei pensando, inclusive, nos pequenos negócios, né? Que eu estava fazendo uma live e a pessoa da live falou o seguinte: olha, a tecnologia, inclusive conteudista do nosso curso, professor Regis, né? Ele falou exatamente isso, que a tecnologia, ela não vai solucionar os problemas da sua empresa no sentido de que você não pode apostar só nas tecnologias. Você tem que organizar a sua empresa para que a tecnologia potencialize o que você já tem, o serviço que você já oferece, o produto que você já vende. Ela não vai sozinha salvar a sua empresa, o seu negócio. Enfim, ela é um meio, né, para que o seu negócio cresça. Não é isso, Nasa? Sim. Você vai fazer uma pergunta? Vou fazer já para o Nasa, mas eu acho que para o Nasa não, para o professor Macedo, tá, já fazer. Voltando um pouco para as tecnologias habilitadoras da transformação digital. Professor Macedo, eu vou fazer a pergunta para o professor Macedo, mas aqui no nosso papo, viu, Saboia, quando o professor Macedo responder, você pode contribuir também e vice-versa, né? Vamos aqui abrindo esse canal de discussão. A gente está falando sobre as tecnologias habilitadoras da transformação digital, que é o tema do nosso webinar, que você, Macedo, explicou no início um pouco sobre ela, mas quais são elas, né? E como elas podem ser aplicadas no pequeno negócio, no micro e pequeno negócio? Perfeito. Professor Luiz, pode me interromper se quiser comentar aqui, tá bom? Claro, fique à vontade. Então, as tecnologias, eu vou separar aqui algumas que eu acho que são fundamentais, né? Eu vou começar com tecnologias de computação em nuvem. Toda micro e pequena empresa precisa saber utilizar essas tecnologias, né? Porque elas são tecnologias que permitem você economizar muito na aquisição de computadores, de serviços, que se você for contratar, por exemplo, um sistema, talvez para alguém desenvolver, vai ser muito mais caro do que você utilizar, por exemplo, esse sistema na nuvem. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O Google Docs, né? Que é um editor de texto na nuvem. É muito mais barato, você não paga nada, você não paga licença. Agora, se você quiser instalar na tua empresa uma licença do Word, você vai pagar R$500 por cada licença. Então, assim, não faz sentido, né? As empresas precisam saber que existem serviços disponíveis na nuvem e que podem utilizar esse serviço. Então, esse é um primeiro, né? O segundo são os próprios aplicativos móveis, né? Eu vou chamar isso de uma tecnologia, né? Porque você desenvolve aplicações móveis. Então, conhecer essas tecnologias. Hoje, uma empresa que não tenha um aplicativo móvel, que não utilize isso de uma maneira, está perdendo muito mercado, está perdendo um importante canal de comunicação. Nós sabemos que a maioria das pessoas usam hoje os aplicativos, os smartphones, para poder fazer suas compras, pesquisar, enfim. Então, precisam estar lá. Então, e quando eu falo em aplicações móveis, eu também incluo ali dentro redes sociais e todo esse mecanismo de comunicação com o seu cliente. Então, elas precisam entender que os clientes hoje utilizam mais um smartphone que um desktop, né, ou que um próprio site. Elas querem mais uma coisa mais rápida, ou um WhatsApp, elas preferem comunicação via WhatsApp. Até estava conversando hoje com alguns dos meus colegas, eu falo,
Eu quase não olho mais o meu e-mail. Meu e-mail é a caixa cheia. Mas eu não olho tanto quanto o WhatsApp. A minha comunicação hoje é muito mais frequência com o WhatsApp ou com outras ferramentas de comunicação mais ágil. Então, a tecnologia também que envolve dispositivos móveis, né? Tanto desses aplicativos móveis, é muito importante que as empresas façam uso disso para o seu dia a dia. Outra tecnologia é o que a gente chama de internet das coisas, né? Hoje, os equipamentos, né? A internet das coisas são aqueles equipamentos, dispositivos que estão conectados à internet. Tem a minha máquina de café está conectada na internet, a minha geladeira, a minha televisão está conectada na internet. Então, essas tecnologias, elas criam oportunidades para novos negócios. Dependendo do negócio que a empresa tenha, usar essas tecnologias de internet das coisas é muito importante. Para você ter um sensor, né, de presença, ou você ter uma Alexa, né, que responde perguntas para você. Enfim, existem vários desses dispositivos. É uma tecnologia que eu acho importante. E, por último, seria uma tecnologia que é a blockchain. É uma tecnologia que permite você... hoje é muito conhecida pela criptomoeda, mas são tecnologias, na verdade, para você conseguir fazer contratos distribuídos de uma maneira não centralizada. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, eu estive na Dinamarca recentemente e eles usam, por exemplo, blockchain para fazer comunicação entre os portos do mundo, ou seja, quando chega um navio no porto, ele troca a informação daquele navio, todas as declarações para ele poder chegar naquele porto através do blockchain. O blockchain é uma tecnologia que ela é formada de duas partes. Uma parte são os blocos de informação que são conectados com segurança, criptografados, e o sistema blockchain, que é o sistema que faz a gestão desses blocos. Então, isso dá a garantia. Você não precisa usar nenhum órgão centralizador para controle. Esse controle é totalmente distribuído. Então, qual a oportunidade que tem isso? Se sua empresa tem vários contratos com vários clientes, você quer assinar esses contratos, você pode fazer, ao invés de fazer isso num cartório, você pode usar um sistema de blockchain para ter esses contratos seguros através de blockchain, por exemplo. Esse seria um exemplo. Uhum. E, por último, assim, também tão importante quanto os outros, são as tecnologias para análise de dados. Então, a gente sabe hoje que os dados, a gente tem um volume de dados, então é importante que você aplique essas tecnologias de análise de dados, algumas que a gente conhece como Big Data, né, mas tem outras técnicas de análise de dados, né, ciência de dados, mineração de dados e assim por diante, aprendizagem de máquina, aí entra o IA e tudo mais, que você possa pegar os seus dados, processar os seus dados para extrair valor desses dados. Padrões, né? Então, eu quero, por exemplo, eu tenho meus clientes e tem clientes que fazem assinatura e estão desistindo da assinatura. Como é que eu sei qual o padrão daquele cliente que está desistindo? O que eu posso fazer para recuperar aquele cliente? Então, com isso, eu uso análise de dados de todas essas tecnologias, né, envolvendo IA, mineração de dados e etc. Então, seriam essas tecnologias assim, grande monta, né, Camila? O que eu sugeriria, né, que prestasse atenção. Além de ler no fascículo, eu dou vários outros exemplos de tecnologias também importantes. Pronto, exatamente. Já ia falar isso, Nazareno. Existem redes colaborativas na área de tecnologia no Ceará, Macedo e Luiz Alberto? Vamos começar com o Luiz, né? Eu queria, se você me permitir, eu queria voltar rapidamente aqui para a questão da formação. O Macedo colocou aqui muito brilhantemente todas as tecnologias habilitadoras e ferramentais tecnológicos para a transformação digital. E tudo isso está posto aí. E então nós temos as tecnologias postas, maduras, e temos também uma tendência que não vai mudar, uma tendência constante de transformação digital que não se sabe aonde vai chegar, né? Porque cada vez mais os processos econômicos e comportamentais são entremeados com a camada digital. Essas coisas estão postas aí, tanto a tendência quanto o ferramental. Então, a variável que nós temos muito controle, que podemos fazer a diferença, é nas pessoas que vão pilotar essas tecnologias, né, para surfar na onda dessas tendências. Então, eu volto para a questão da formação. Fazer aqui um recorte, para dar um exemplo. Só hoje, aqui nesse momento, no dia de hoje, na rede pública municipal de Fortaleza, fazer um recorte do 9º ano do ensino fundamental. Nós temos 22.500 alunos. Somente
no 9º ano do ensino fundamental em Fortaleza. Uhum. Então, se você imaginar o final da gestão do prefeito Sarto, daqui a 3 anos, né? Essa garotada vai estar ou chegando na universidade, uma parte vai estar disputando o mercado de trabalho tradicional, cada vez mais difícil, uma parte vai estar indo para a informalidade, né? Uma parte vai engrossar a fila dos nem, que nem trabalham nem estudam, e uma parte pode sucumbir aí à criminalidade, etc. Né? 3 anos, né? Mas a depender da formação que se estabelece para essa garotada, boa parte nesses 3 anos podem estar indo para o mercado de tecnologia, suprir essa demanda que o Macedo colocou aqui no início. Né? Nesse momento, eu sou otimista em algumas coisas. Nós lançamos essa lei, essa política municipal, Juventude Digital. Ela está estruturada em 3 eixos. Né? Tem o Juventude Digital Ensino Fundamental, o Juventude Digital Mercado, o Juventude Digital Games, especificamente para a cadeia econômica de games. Nesse Juventude Digital Ensino Fundamental, já esse ano, nós estamos trabalhando com 2.000 alunos. Esse ano é um projeto piloto, mas um piloto de muita dimensão, são 2.000 alunos. E eles estão tendo aulas no contraturno, são 3 aulas, são 3 dias semanais com imersão no contraturno, desde o 9º ano. Todos eles já têm tablet, têm link de dados e tal. Nós temos várias escolas municipais com salas com a suíte Google for Innovation, né? Google for Education. Então, assim, a gente tem hoje um ferramental que escolas particulares têm também. Mas é um teste. Então, a nossa ideia é que a gente possa capturar, digamos assim, essa garotada desde o 9º ano, parte deles para o mundo da tecnologia, entrando numa trilha de ensino médio, posteriormente em parceria com o governo do estado, de forma que a gente tenha, em 3 ou 4 anos, uma transformação na vida dessa garotada. E, especificamente, a gente criou do Juventude Digital também um eixo específico para a cadeia econômica dos games. Games é uma indústria que hoje fatura mais do que o mercado cinematográfico mundial. Né? E que nós temos uma parceria com o Sebrae nesse eixo. Nesse momento, nós estamos com um processo de aceleração para 300 jovens. Né? Eles participaram a gente chama de uma Game Jam, né? Uma imersão, sexta, sábado e domingo, e eles montaram uma série de MVPs, de protótipos, digamos assim, de jogos. Né? E estão passando por um processo de aceleração para colocar e transformar isso em negócio. Então, imagina a gente dando escala a isso e parcerizando. A gente está, nesse momento, fechando uma parceria com o Facebook, eles vão prover conteúdo para o Juventude Digital. O Juventude Digital, quem estiver assistindo, tiver curiosidade, vai lá no jd.fortaleza.ce.gov.br e lá tem um portal com os 3 eixos e com cardápio de cursos e capacitações e imersões e acelerações para quem quiser. E a gente está fechando parcerias, Nazareno. A nossa ideia, estamos conversando com várias empresas locais, inclusive, aí do mercado de TI, e eles estão parcerizando para que alunos formados nesse programa possam suprir as necessidades de mão de obra. Então, eu só voltei para a questão da mão de obra aqui para dizer que a despeito de todas as dificuldades que nós temos, eu acho que dá para fazer um grande trabalho no curto prazo. Tá? Essa questão do curto prazo já é longo prazo. Né? Há 3 anos nós fizemos uma reunião com o prefeito Roberto Cláudio, né? Com uma proposta de um curso da Fundação Demócrito Rocha, denominada Empreendar, que era exatamente a primeira inserção, o primeiro exercício, né, junto com a garotada, né, de 7, 9, 10 anos, por aí, né, para o desenvolvimento da cultura de tecnologias. Mas eu queria também, e aí já para Macedo e Luiz Alberto, conversar um pouco sobre cidades inteligentes, né? Até onde, e Fortaleza tem se destacado nesse campo como uma das cidades mais inteligentes do Brasil, né? Eu acho que a posição dela é bastante interessante, entre as 10 principais, né? Até onde a cidade inteligente, que é Fortaleza, tem contribuído para o desenvolvimento de tecnologias ou da internet das coisas, de como as mudanças
estão acontecendo, e eu cito aqui um exemplo de uma das mudanças. E essa mudança, o responsável por essa mudança está aqui conosco, que é o Antônio Macedo, no caso com o espia, né? Ele vai falar, eu vou pedir aí que você, em 5 minutos, traduza para aqueles que nos assistem sobre o que é o espia, né? Então, existe o espia. Será que existem outras ações, outras preocupações de Fortaleza com relação à inteligência artificial ou à internet das coisas ou tecnologias que possam mudar o modo de convivência da cidade? Rapidinho, em 5 minutos eu explico o espia. O espia é um sistema que está acoplado às câmeras de monitoramento de veículos da cidade com o objetivo de fazer uma abordagem preditiva em roubos a veículos. Uhum. Então, assim, o que é interessante, Nazarena, é mostrar assim, o espia como tecnologia, a gente sempre vende como tecnologia, né? Mas, na verdade, ele é uma estratégia de mudança de abordagem, que até então a abordagem normalmente era feita frontalmente ao veículo. Você ia frontalmente, que é muito perigoso tanto para quem está dentro do veículo, né, como para quem está fora, né? Você faz um embate. E essa tecnologia permitiu inverter essa abordagem. Essa abordagem hoje é por trás, porque ela pega o veículo, passa numa câmera dessa, né, num pardal que a gente chama, um sensor, a placa dele é capturada, essa informação vai para uma base de dados central em nuvem, que é processada e é visto se aquele carro tem foi roubado, tem algum evento associado a ele. E aí é acionada a polícia que está mais perto daquele veículo e que dá informações desse veículo por onde ele está passando. E a partir daí o policiamento pode se preparar para fazer uma abordagem mais segura. Então é mais seguro para o policial, é mais seguro, inclusive, se tiver alguém dentro do veículo que está sendo roubado, é mais seguro para essa pessoa. E, obviamente, isso demonstrou que a gente reduziu aqui o roubo a veículo em Fortaleza, no Ceará, em 53% no ano de 2018, se não me engano. Isso, inclusive, fez reduzir o número do seguro de veículo em Fortaleza. Com certeza. Então, isso é muito interessante. Pronto. Essa é uma experiência, Luiz Alberto. Você citaria outra em Fortaleza? Sim, nesse momento, inclusive, nós estamos com um projeto piloto, uma prova de conceito, Macedo, chamado Olhos da Cidade, buscando o uso desses algoritmos, esses analíticos de vídeo, para outros fins que não somente segurança pública e mobilidade urbana, que são os fins mais tradicionais com que eles têm sido usados, mas também para fim de ordenamento urbano, né? Detecção, por exemplo, de pontos de lixo e informação, fiscalização ambiental, detecção de necessidade de reparo e iluminação pública, no ordenamento urbano também. Então, a gente está testando nesse momento o uso desses algoritmos, desses analíticos, que envolvem inteligência artificial, envolvem aprendizado de máquina, e nessa linha do que você colocou, mas com fins mais especificamente de ordenamento urbano. E, recentemente também, nós criamos aqui o Laboratório de Inovação de Fortaleza, o LabFor. Depois eu gostaria de convidá-los a conhecer o portfólio, e nós trabalhamos justamente com o conceito de tecnologia como meio para a inovação e não como a inovação em si. E dentro do LabFor, do Laboratório de Inovação, nós trabalhamos hoje com uma carteira de 18 projetos, são projetos transversais. Então, tem desde projetos que trabalham com tecnologia mais hard, por exemplo, mais dura, como essa questão dos algoritmos analíticos de vídeo, mas também com tecnologias sociais, com inovação social, com inovação ambiental. A gente tem, nesse momento, uma parceria com a Universidade Federal do Ceará na área de medição de qualidade do ar. A gente tem uma parceria com uma organização internacional, a Vital Strategies, e a gente está desenvolvendo um mapa da saúde mental de Fortaleza com abordagem inovadora, né, de interrelacionar os elementos urbanos com potencial de mitigar ou de potencializar problemas de saúde mental, que hoje, com a pandemia, é um problema agudo, né, do mundo. Então, a gente tem hoje um programa ambiental, que são os microparques urbanos da cidade, que é uma forma de você resgatar espaços degradados e transformar em parques naturalizados. Tudo isso com tecnologia ou sem tecnologia, mas são abordagens inovadoras. E que nós queremos que esses problemas da cidade possam gerar oportunidades para que inovadores, para que essa garotada nova, para que pessoas que pensam aí coisas novas possam endereçar e possam conseguir propor soluções.
Dar um exemplo para você aqui. Nós estamos lançando agora um projeto chamado Reciclo, que é o uso de triciclos elétricos por associações de catadores, usando a rede de ciclovias e ciclofaixas da cidade para aumentar os índices de coleta seletiva. E nós fizemos uma licitação para comprar o triciclo elétrico e o triciclo, uma empresa de São Paulo, que venceu, mas com um módulo elétrico que vem da China. E eu conversando com professores da Unifor, da Universidade Federal também, e a gente está com o desafio de produzir esse módulo elétrico aqui e criar aqui uma startup que, quiçá, possa vender essa solução para outros lugares do Brasil. Então, a gente está com esses cenários todos aí acontecendo. São muitos os desafios, sem dúvida nenhuma. Agora mesmo a gente acompanhou, 10 dias atrás, aquele incêndio no Parque do Cocó, onde se percebeu a fragilidade, né, da ausência da tecnologia para imediatamente dar as respostas para vencer aquele incêndio, né? Isso ficou bastante demorado e a SEMASSE reconhece que realmente faltou tecnologia para poder agir com muito mais rapidez. Mas eu acho que já está no nosso tempo. Quase, quase. Assim como na saúde, né? Na pandemia, a gente aliar tecnologia, universidade e a saúde foi extremamente exitoso, né? Na pandemia. A gente criou aí o capacete, né? O elmo. Tiveram diversas ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de equipamentos que aceleraram o processo de cura de pacientes, né? Até evitaram que pacientes fossem para a UTI. Então, acho que a solução é essa, né? Aliar a pessoa, né? As pessoas, o povo, digamos assim, né? Como as universidades, por exemplo, a tecnologia e, claro, a sapiência das pessoas. A gente está realmente chegando no finzinho, mas para finalizar aqui o nosso tema, pensando nas micro e pequenas empresas, eu queria só perguntar para vocês dois, né? Tanto Macedo e Luiz Alberto, qual o grande desafio, né, de conseguir aplicar as tecnologias dentro das micro e pequenas empresas? Macedo, a gente pode começar, né? Camila, assim, o grande desafio realmente é a formação, a alfabetização, que eu chamo. Eu gosto de usar esse nome, alfabetização, né? Alfabetização digital. Esse, para mim, é um grande desafio, porque tudo começa por aí. Um dono de uma empresa que não conhece e não entende o que significam as tecnologias, né? Não precisa compreender tecnicamente, mas ele precisa entender o que é. Né? Precisa compreender aquele conjunto de tecnologia e compreender esse novo mundo digital. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele vai ter muita dificuldade de aplicar isso para resolver o problema dele. Então, vai terminar, às vezes, gastando, como às vezes eu percebo, né? Vários empresários, às vezes, investindo em tecnologias que estão na moda, mas que não pensaram antes no problema que eles estavam resolvendo. Então, eu acho que o desafio para o empreendedor hoje é, primeiro, ele se capacitar nessas novas tecnologias, se alfabetizar nelas, e também não se iludir com tecnologias, como o professor Regis comentou, né? Não se iludir que a tecnologia é a solução. Ele precisa olhar as tecnologias, entender o problema que ele quer resolver, com foco no cliente dele, porque ele tem que resolver o problema do cliente dele, assim como o governo tem que resolver o problema do cidadão. O foco tem que ser no cidadão ou no cliente. E aí, assim, a partir daí, com as boas perguntas que ele vai se fazer, né, e com as boas hipóteses que ele vai levantar, ele associar com a tecnologia que vai poder trilhar esse caminho que ele está querendo construir. Então, eu colocaria esse principal desafio. Luiz, com você agora. Eu concordo aí plenamente com o Macedo, não tenho nada a acrescentar, acho que fez uma síntese muito, muito correta dos desafios. Vejo também como uma oportunidade imensa, né? Como você falou muito bem, a pandemia acelerou esse processo como um todo, e onde tem um desafio também tem uma oportunidade imensa. Eu acho que nós temos a oportunidade de queimar etapas aí e tirar o atraso em relação à transformação digital. Por fim, eu volto aqui só para finalizar o assunto da formação, que, a meu ver, é o mais importante de todos, porque está na base. Tá? Queria convidar o Nazareno até para conhecer o projeto que outrora ele apresentou. Não estava, na época, na área de tecnologia e inovação, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, estava na área de mobilidade, mas sempre conversei muito com ele, sempre foi entusiasta do tema.
E estamos abertos aqui para conhecer o teu projeto, Nazareno, e tentar ver como é que a gente pode evoluir a partir de ideias. Por fim, essa questão quando eu falei curto prazo, eu me refiro a você pegar em 6 meses ou em 1 ano e você dar uma condição de empregabilidade. Claro que no nível júnior, não no nível sênior, a um desenvolvedor, a um designer, isso faz toda a diferença na vida dele e é sim Eu entendi prazo, bem. né? Então, Eu nesse entendi bem. sentido, mas muito aberto para ouvir as ideias que vocês todos têm aí. Uhum. Termino aqui agradecendo aí, aprendi bastante com o Macedo, com você, Nazareno, com a Camila, e nos colocando à disposição para continuar esse debate. Eu entendi bem a sua colocação, Luiz Alberto, e a City Nova tem dado uma contribuição muito boa para o desenvolvimento das questões tecnológicas e de conhecimento da tecnologia aqui na nossa cidade. Né? As contribuições para transformar a cidade em projetos de inteligência, toda essa contribuição que a City Nova tem dado, a gente tem acompanhado bastante. Inclusive, teve um ouvinte agora, que está acompanhando aqui o nosso programa, né, sugerindo aí a Prefeitura de Fortaleza para utilizar os pets inteligentes, né, colocar a própria Prefeitura, né, espontaneamente colocar um chip nos cães, né, para monitorar, né, aqueles que não estão sendo vacinados, etc. Como é que se comporta, como é a mobilidade desses pets de rua. Eu achei interessantíssimo. Eu achei interessantíssima a ideia. Mas é só para ilustrar aqui, para esclarecer para o ouvinte, já existe esse projeto, já está sendo posto em prática no Vetmóvel, então os cães que são apreendidos... Estão sendo chipados, exatamente. Estão chipados já, mas é muito legal a ideia, muito bacana. Ok. Bom, boa noite, eu quero dar meu boa noite para o Luiz Alberto e para o Macedo, grandes amigos. Boa noite a vocês. Eu queria Um abraço, fazer um agradecimento especial aqui aos nossos ilustríssimos convidados da noite e, claro, fazer um agradecimento também aqui ao Nazareno Albuquerque, que dividiu aqui comigo essa noite maravilhosa do webinar. Lembrando que o Movimento Empreender é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com correalização do SEBRAE, patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará, Banco do Nordeste, Governo Federal e Sistema FIEC. E o apoio, claro, da Universidade Federal do Ceará e também do Iracema Digital. A gente encerra aqui, mas nosso conteúdo continua intenso. Acessando movimentoempreender.com, você tem acesso a um universo de possibilidades. Então, quando terminar aqui, você vai lá, acessa e aproveita e se inscreve também no nosso curso Transformação Digital para a micro e pequena empresa, para o seu negócio, claro, alçar voo também no digital, que como você viu aqui nesse nosso papo de hoje, né, Nazareno? O digital tá bombando e você tem que acompanhar todos esses processos. Queria voltar aqui com os nossos convidados na tela, professor Macedo, Luiz Alberto Saboia, muitíssimo obrigada pela contribuição aqui de vocês hoje, viu? Muito obrigado, Camila, Nazareno. Fico muito feliz de ter executado, coordenado esse trabalho, né? Foi sensacional, foi uma experiência única. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, porque corrobora por aquilo que eu já estava comentando. É importante a gente conscientizar, a gente alfabetizar as pessoas no digital, né? Na transformação digital. E vocês estão fazendo esse belíssimo trabalho. Parabéns. Obrigado. É isso, faço minha as palavras do Macedo, parabéns aí pela organização, Nazareno, Camila, prazer estar aqui com vocês. A satisfação gente que é nossa. agradece. Até a próxima, viu, gente? Professor Macedo, me espere aí no curso, viu, de Ciências de Dados da UFC. Com certeza, você será muito bem-vinda. Tá ótimo. Tchau, boa noite, Nazareno gente. também. Obrigada. Tchau, tchau.
Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria, mas ninguém melhor que o empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí, vai melhorar lá na frente? É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Nordeste é movimento, é balanço, luz, vento e energia. Sabe que movimenta o Nordeste? Um povo que vibra essa força. Gente que parece que nasceu fortificada pela luz do sol e transborda vontade de ir em frente. E sabe quem trabalha para impulsionar todo esse movimento? É o Banco do Nordeste. Ele chega em lugares que você nem pode imaginar. Um banco que incentiva novas ideias e investe na construção de caminhos mais sustentáveis. Ajuda gente que tem um pequeno negócio, ou quem está começando bem micro, mas tem o desejo de chegar longe. Impulsiona quem se fez grande para gerar ainda mais emprego e renda para tanta gente. Apoia quem cultiva esse chão com sementes e sonhos e espera brotar uma vida melhor junto com fruto para colher. O Banco do Nordeste está sempre lá, na implantação da clínica, na ampliação da indústria e até no capital de giro para renovar o estoque da loja. Ele é o banco que aparece para ajudar a realizar sonhos e gerar empregos. E quem ajuda a mudar a história desse povo que se fez microempreendedor é o apoio do Cred Amigo. Com ele, essa gente toma o próprio rumo nas mãos. Chegando na zona rural, o Banco do Nordeste está lá novamente. O Agroamigo também leva esteio para o pequeno produtor. Agora você já sabe qual é o banco que acelera todo esse crescimento. Um banco que é quase um irmão, é parceiro forte e está em todo lugar em que o empreendedorismo está, seja qual for o porte ou setor da empresa, do campo ou da cidade. É o Banco do Nordeste. Movimento Empreender. A hora é agora. Apoio: Universidade Federal do Ceará. Iracema Digital. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. FIEC, SESI, SENAI e EL. Correalização: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização: Fundação Demócrito Rocha, 36 anos.